Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos apresenta este evangelho retirado do capítulo 7 de São Marcos, que fala desta cura que Jesus realiza neste surdo mudo, deste homem que não ouvia, e porque não ouvia, tinha dificuldade para falar. Pois bem, o contexto histórico é esse, de Jesus um dia, durante o seu ministério público, se encontrou com um homem que era surdo e que falava com dificuldade, e Jesus operou um milagre, e ele começou a ouvir e começou a falar sem dificuldade. Quer dizer, o milagre não foi apenas ele ao ouvir, já que ele ouvia, ele agora poderia falar. Não, aquela sua deficiência adquirida pela ausência da prática da fala, também houve uma cura milagrosa ali. Ele começou a falar sem dificuldade. Pois bem, esse é o evento histórico que aconteceu. Mas a igreja, quando recebeu esta palavra, ela também fez uma aplicação espiritual deste evangelho. Isto é, daquele fato histórico, ela tirou também um ensinamento espiritual para todos nós. Isto é, reconhecendo que todos nós, de alguma maneira, precisamos ser curados de uma surdez e de uma mudez. Todos nós, de alguma maneira, precisamos ter os nossos ouvidos abertos e a nossa língua solta. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus e testemunhá-la na sua vida. Isso é tão verdade que esse evangelho, ele está subtendido em todo o rito do batismo. Quem aqui já participou de algum batismo deve talvez se recordar que o padre, depois que ele batiza a criança ou o adulto, ele faz uma unção com óleo do crisma, uma unção em silêncio, com óleo do crisma na criança. Depois, a madrinha ou a mãe põe um pouco de sal na boca da criança, para lembrar que ela se tornou sal da terra. Ela depois vai receber do padrinho, geralmente, a vela acesa, para significar de que ela se tornou luz do mundo. Mas neste rito também existe um momento, logo depois que a madrinha, antes de a madrinha colocar o sal na boca da criança, o padre unge a fronte e traça uma cruz no ouvido e nos lábios da criança e diz: Éfatá. Eu sempre gosto de dizer o que significa Éfatá, porque às vezes as pessoas ouvem o padre pronunciando aquela palavra estranha e fica se perguntando: o que é isso, né? Que palavra é essa que o padre está pronunciando sobre o meu filho? Então eu digo, foi uma palavra que Jesus pronunciou sobre um surdo mudo, para que os seus ouvidos fossem abertos e a sua língua fosse solta. Mas qual é o significado espiritual? Por que é que a igreja colocou no rito do batismo este ato, este traçar uma cruz sobre os ouvidos e os lábios e dizer Éfatá? Porque a igreja reconhece que uma das graças do batismo, meus santos, as graças batismais são incomensuráveis, nós não podemos contar, nós não sabemos quantas graças Deus nos concede quando somos batizados. Existem aquelas graças, digamos, clássicas. Nós dizemos o quê? Que nós nos tornamos clássicas por quê? Porque são as graças principais, porque são graças surpreendentes, são graças maravilhosas, mas não são as únicas. Tornamo-nos filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja. Começamos a partir do batismo fazer parte da igreja e
somos livres do pecado original. Nós dizemos que essas são as graças clássicas, mas não são as únicas. Outras são que, quando somos batizados, nós temos os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas não apenas, meus santos, ouvir de uma maneira como quem ouve um som que é emitido, mas ouvir espiritualmente. Isto é, de você ler a palavra de Deus e aquela palavra tocar o seu coração. Da mesma maneira que uma pessoa surda, pense aqui na época de Nosso Senhor, em que não existiam aparelhos auditivos, também não existia a linguagem de sinais. Então uma pessoa surda, muda, ela não se comunicava com ninguém. Ela não tinha como se comunicar porque o seu mundo era um mundo do qual ela estava alheia a toda a comunicação. Pois bem, quando a igreja insere este rito no batismo, a igreja está reconhecendo que quando nós somos batizados, nós podemos ouvir Deus, nós podemos entender a sua palavra e podemos fazer comunhão com Ele. No batismo, Deus nos concede esta graça porque Ele quer ter comunhão conosco. Então isso é bonito e é importante que nós tenhamos essa consciência. Quando somos batizados, Deus quer então que eu tenha comunhão com Ele, que eu tenha amizade com Ele, de que eu entenda, de que eu ouça. Mas repito, não apenas com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos espirituais. De modo que, meu santo, se você lê a palavra de Deus e você não a compreende, você precisa rezar a Deus e pedir que Ele abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para que você compreenda o mistério da palavra. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos. Então aqui fala também, nós aqui estamos fazendo uma aplicação espiritual, uma aplicação alegórica em estudo bíblico. Isso se chama alegoria, de você fazer uma aplicação espiritual, pegando a partir daquele sentido histórico, um sentido espiritual. Pois bem, se você, ao ler a palavra de Deus, o sentido dela continua como que escondido, você precisa, com simplicidade, rezar e pedir a Deus que lhe conceda a graça de atualizar, de fazer valer aquele dom que você recebeu no dia do seu batismo. Por que é que eu estou insistindo aqui com a Sagrada Escritura? Porque nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro ele é tradicionalmente, classicamente, atribuído à Sagrada Escritura, ao mês chamado mês da Bíblia. Pois bem, dentro do possível, nós iremos várias vezes então, durante esse mês de setembro, valorizar esta intimidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Então, de você todos os dias ouvir Deus lendo a sua palavra. Isto é, quando eu leio a palavra de Deus, eu ouço o próprio Deus. Então é importante que eu tenha este hábito de cotidianamente ouvir Deus. E se eu, ao ler a palavra de Deus, eu não ouço Deus, aquela palavra não me aquece o coração, aquela palavra não me motiva a uma mudança de vida, eu devo estar ciente de que existe algo errado nisso. De que existe algo errado em mim. Por quê? Porque se quando eu leio a palavra de Deus, é Deus que me fala, se aquilo não me move o coração, se aquilo não me motiva a uma transformação interior, a culpa não é da palavra de Deus, mas a culpa está no meu coração. Então, de você tomar consciência disso, desta realidade de que todas as vezes que você abre a palavra de Deus e lê, e aqui, meu santo, quando eu digo de você abrir a palavra de Deus para ouvir a Deus, não é fazer disso um gesto
Isto é, você abre aleatoriamente a Bíblia e põe o dedo e lê. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de quê? Digamos que você no mês de setembro, você diz, no mês de setembro eu vou ler o Evangelho de São Mateus, ou eu vou ler o livro dos Salmos. E você continua, começa a cada dia 1 ou 2 capítulos, e você vai lendo e vai meditando, e ali, quando você se põe a esta atitude de ler a palavra de Deus, tenha certeza, não a partir dos seus sentimentos, mas certeza de que Deus vai me falar por meio daquela palavra. Repito, não se apegue aos seus sentimentos, porque pode ser que, infelizmente, devido ao seu estado espiritual, devido a alguns problemas que você esteja passando, ou devido aos seus pecados, você sinta uma certa frieza naquela leitura, mas isso não deve desanimar você naquela leitura, porque quando eu abro a palavra de Deus, Deus fala. Isso vários santos afirmam. Por exemplo, São Cipriano de Cartago, ele aconselhava aos seus discípulos espirituais, de um modo particular, a um Donato: ser assíduo tanto à oração como à leitura. Isto é, nem você simplesmente fique lendo, nem simplesmente falando a Deus. Faça uma coisa e outra, ele diz. Ser assíduo à oração e à leitura. Ora, falas tu a Deus, ora, fala Deus contigo. Então, São Cipriano, ele enfatiza este ponto. Ora, na oração, eu falo a Deus. Na leitura, ele está aqui se referindo à leitura da Sagrada Escritura, na leitura, Deus fala para mim. São Jerônimo diz a mesma coisa com outras palavras. Ora, ouves a Deus quando lês os livros sagrados. Ora, falas com Deus quando fazes oração ao Senhor. Então nós às vezes nos esquecemos desta realidade, de modo que, quando muito, além do domingo que eu tenho acesso à palavra de Deus, é uma vez na semana que eu leio a palavra de Deus. Quando muito. E eu não estou sendo exagerado para menos, porque de verdade, ninguém aqui responda, ninguém levanta a mão, apenas se faça essa pergunta: quantas vezes na semana eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus? Quantas vezes na semana eu tiro um momento para ouvir aquilo que Deus quer me falar por meio da sua palavra? São Gregório Magno, até foi um texto, se eu não me engano, domingo passado, foi semana passada, não sei se foi no domingo. Eu trazia um texto de São Gregório Magno, que ele dizia a um amigo dele, Teodoro: olha, Deus te escreveu uma carta. Se o teu patrão, porque Teodoro era empregado do imperador, e ele perguntava: se o teu patrão, o imperador, te escrevesse uma carta, tu não lerias esta carta totalmente e com atenção para saber o que é que ele queria te comunicar por meio dela? Pois bem, o imperador do céu te escreveu uma carta. E quanto tempo tu te dedicas à leitura desta carta? Quem aqui já leu toda a carta de Deus para você? Quem aqui já leu toda a Sagrada Escritura? Ah, padre, mas ela é grande demais. Mas se você não começar, nunca termina, né? Exatamente porque ela é grande, que você precisa ser assíduo e cotidiano nessa leitura, para que você pelo menos uma vez na vida ouça tudo aquilo que Deus falou para você, que Deus falou para toda a humanidade, mas para cada um individualmente. Então, esta consciência de que Deus me fala quando eu ouço a sua palavra. Santo Ambrósio, ele diz: a Deus falamos quando oramos, a Deus escutamos quando lemos a Sagrada Escritura. Depois Santo Agostinho,
Tua oração é um diálogo com Deus. Quando lês, Deus te fala. Quando oras, tu falas a Deus. Então esta realidade de fé, que independe do meu sentimento, né? Que quando eu abro a palavra de Deus, Deus ali me fala o coração, porque Deus quer ser meu amigo, porque Deus quer ser íntimo a mim. E a igreja que reconhece este dom o enfatiza e explicita no rito batismal. Deus que abre os nossos ouvidos para que nós o escutamos. Deus que descerra os nossos olhos, que tira. Tem um versículo no Salmo que diz: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Esse versículo, eu não me lembro aqui, depois eu posso procurar e dizer, mas eu gosto muito dele, porque eu acho muito bonito quando eu vejo alguém que abre a palavra de Deus e tira coisas que eu não vi. Isto é, uma pessoa que pega um texto e começa a fazer uma reflexão, e eu paro e digo, meu Deus, mas onde foi que ela viu isso? Ou melhor, como é que eu não vi isso? Porque estava ali, e eu não vi. E eu já li tantas vezes aquele texto, e esta realidade estava escondida. Mas estava escondida por quê? Porque Deus não queria me revelar aquela realidade. Eu não ouvi aquilo, porque Deus não me falou aquilo. Não, porque de alguma maneira os meus olhos estavam fechados e os meus ouvidos estavam cerrados, estavam trancados. Então eu preciso a cada dia dizer, meu Deus, abri meus olhos e então eu contemplarei as maravilhas que se encontram em vossa lei. E traço o sinal sobre os meus olhos, traço o sinal sobre os meus ouvidos, traço um sinal sobre os meus lábios, para que ao ler a palavra de Deus, eu a escute com perfeição. Pois bem, já que nós estamos no mês da Bíblia, nós poderíamos aqui fazer esta prática de uma leitura cotidiana. Mas como? Simplesmente, padre, eu pego a Bíblia e saio lendo? Não, não é assim que se reza com a Sagrada Escritura. Não é assim que se faz a chamada Lectio Divina. A Lectio Divina, a leitura divina, é um modo de ler a palavra de Deus. Como é que se faz? Vamos lá. Primeiramente, você escolhe um lugar silencioso. Meus irmãos, silêncio e oração são irmãos gêmeos. Sem silêncio, a oração se torna muito difícil. Eu não estou falando que a oração se torna impossível, porque Deus é bom, é maravilhoso e quer nos falar o coração, e Ele nos fala em várias situações, mas o silêncio é o lugar teológico privilegiado. Isto é, para que eu faça uma boa oração, eu preciso prezar pelo silêncio. Então eu escolho um momento do dia, ou é tradição já antes mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já os judeus faziam isso, Jesus Cristo fazia isso, e os primeiros cristãos faziam isso, e muitos cristãos hoje em dia também o fazem, que é o quê? Logo cedo, acordar antes de o sol nascer e se colocar em oração. Porque nós nos acordamos, o coração está mais calminho, não estamos no final do dia com a cabeça cheia de coisas. Então é no início do dia, o coração, padre, mas eu estou com sono, mas o sono passa. Então é no início do dia, o coração, padre, mas eu estou com sono, mas o sono passa. Você precisa fazer o exercício espiritual para vencer o sono, mas o coração está mais calmo. Então com mais facilidade eu ouvirei a Deus. Então, mas pode ser também no final do dia ou no meio da tarde. Estou apenas dizendo o horário tradicional, que é no início da manhã, bem cedinho. Você escolhe um lugar reservado, no seu quarto, na cozinha, se não houver ninguém, então na cozinha, no quintal, um local em que você possa estar
em intimidade, num espaço reservado com Deus. Está ali com a palavra de Deus, você traça o sinal da cruz e você invoca o Espírito Santo. E você invoca o Espírito Santo de várias maneiras, porque, meus santos, lembremos-nos, Deus quer mais nos dar o Espírito Santo do que nós o queremos invocar. Então não fique aqui preocupado, eu vou fazer uma oração em latim, porque aí o Espírito Santo vem. Se você souber, ótimo, faça. Que maravilha você poder rezar numa língua em que muitos santos rezaram. Excelente, é uma maneira de comunhão, de expressar a catolicidade. Mas não se apegue tanto às fórmulas. Você pode rezar simplesmente: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, desta minha terra que sou eu. Agora tente se colocar inteiro naquela palavra. Não apenas reze com a boca, mas reze com o coração, reze com a alma. Se coloque em cada palavra pronunciada. Você pode também invocar por meio daquela oração que nós fazemos aqui sempre na novena de Pentecostes: ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. E aí você segue aquela oração. Ou você pode cantar para Deus. Imagine que beleza de você, na sua simplicidade, cantando para Deus, às vezes com a voz desafinada que só Deus consegue ouvir, né? Mas Deus vê o seu coração, que desafinadozinho você está ali cantando e invocando o Espírito Santo, sabendo que você está falando com Deus, e você canta, ou então você simplesmente repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas se colocando cada vez com mais verdade e profundidade em cada súplica: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Pois bem, você leu, você se colocou em silêncio, você traçou o sinal da cruz, você invocou o Espírito Santo. Agora você começa a leitura da palavra de Deus, e você vai ler 1, 2, 3 vezes, até aquela palavra ser impressa, até você ir ruminando aquela palavra. O objetivo da Léxio Divina é você se alimentar daquela palavra mesmo, e fazendo com que ela entre e penetre cada vez mais no seu coração, de modo que você comece a ser capaz de fazer suas aquelas palavras, de você rezar como suas aquelas palavras, de você repeti-las, de você dizer, referindo aqui ao versículo: abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerram a vossa lei. Aí você começa a dizer com as suas palavras: meu Deus, abre os meus olhos para que eu veja os mistérios escondidos na tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa te ver escondido aqui nesta leitura. Abre, Senhor, os meus ouvidos para que eu escute a tua voz. Abre, Senhor, o meu coração para que eu acolha a tua palavra. Você está dizendo agora com outras palavras aquilo que você leu no versículo bíblico. Você lê: tudo posso naquele que me dá forças. E aí você começa a dizer isso com as suas palavras: meu Deus, o Senhor é a minha força. Sem a tua presença, Senhor, sem a tua força, eu não consigo nada na minha vida. Concede-me, Senhor, concede-me a tua força para que eu vença as minhas limitações. Concede-me, Senhor, a tua força, porque é o Senhor que me fortalece. Concede-me a tua força para que eu vença os meus pecados. Concede-me, Senhor, a tua força para que eu te ame com generosidade, mesmo nas ocasiões difíceis da minha vida. Eu tudo posso, Senhor, inclusive ser santo em ti, porque tudo posso em ti que me dá forças.
Então você vai dizendo com as suas palavras esta realidade. De modo que você vai rezando a palavra de Deus e Deus vai transformando o seu coração. Porque comungar a palavra, alimentar-se da palavra, é alimentar-se do próprio Deus. Nós não fazemos comunhão, é claro que é de uma maneira diferente, mas nós não fazemos comunhão de Deus apenas quando comungamos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Ali é o momento privilegiadíssimo. Mas nós comungamos Deus quando nós nos alimentamos da sua palavra. E nós muitas vezes não valorizamos esta realidade, de modo que existem católicos, infelizmente, não são poucos, em que a Bíblia é um ilustre livro desconhecido, no máximo aberta no Salmo 90, porque é o Salmo do poder, que afasta a coisa ruim. Isto é uma maneira supersticiosa ainda de usar a palavra de Deus, como se ela aberta lá no Salmo 90 fosse afastar a coisa ruim da sua casa. Que história é essa? Se ela não estiver dentro do seu coração, de nada valerá ela estar aberta simplesmente na sua casa. Aquilo não é mágica, entende? Então você precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus, para que ela vá transformando o seu coração e aquilo que Deus nos fala se torne uma verdade na sua alma. Quando eu preparava essa homilia, eu tive acesso a uma oração de um monge armênio do século XI, morreu no início do século XI. E ele tem uma oração tão bonita que eu gostaria de partilhar com vocês, de modo que vocês fizessem essa oração num outro momento, algum trecho que se fixar no seu coração, mas na sua oração com Deus. Isto é, quando você ouvir Deus lendo a sua palavra e depois você for falar a Deus, que você tenha palavras semelhantes, já que este mês de setembro é o mês da Sagrada Escritura, é o mês, de alguma maneira, da oração. Então vamos nos dedicar mais generosamente. Acrescente 10 minutinhos à sua vida de oração. Ah, padre, mas eu só rezo 5. Então tá bom, meu senhor, reze 15 em setembro, que é muito pouco. Mas tá bom, vamos começar. Começa de pouco. Mas acrescente este tempo de encontro com Deus e este encontro diário. Porque, meus santos, desculpe-me aqui repetir tanto isso, que se eu pegasse aqui, eu trouxe aqui até vários textos de monges e santos, falando do benefício escondido da palavra de Deus. O que é o encontro diário com a palavra de Deus vai realizando na nossa alma, sem que nós nem sequer percebamos. Mas pelo simples fato de eu todos os dias estar em contato com a palavra de Deus, ela vai me transformando. Da mesma maneira, no sentido negativo, se você fizer, e Deus o livre de fazer essa experiência desgraçada, se você fizer a experiência desgraçada de todos os dias assistir meia horinha de uma novela, você vai ver o dano espiritual que aquilo vai acontecer. E você não vai perceber no primeiro dia, você vai perceber depois de uns 15 dias, você vai ver como o seu coração já vai estar mais inclinado para as coisas mundanas, como você vai ter fome, uma fome cada vez maior de pecado, é o que a igreja chama de concupiscência, como as realidades espirituais estarão cada vez mais distantes de você. Por quê? Por causa daquele seu contato cotidiano com aquelas realidades más e desregradas, tão presentes ali naquelas novelas. Pois bem, de uma outra maneira, de uma maneira benéfica, o contato diário com a palavra de Deus vai transformando o nosso coração, vai nos ensinando a confiar em Deus, vai nos ensinando pouco a pouco a desejar as coisas do alto, vai vencendo pouco a pouco as resistências que existem no nosso coração, medo de Deus, medo de ser santo, medo de se entregar totalmente a Ele.
Aquele contato diário vai me transformando, da mesma maneira que o contato diário com a pessoa vai me fazendo de alguma maneira semelhante a ela. Por que é que os nossos pais são tão preocupados com as nossas amizades? Porque quando nós nos encontramos muito com a pessoa, nós de alguma maneira começamos a nos deixar influenciar por ela. Nós adquirimos alguns hábitos daquela pessoa e ela também adquire alguns hábitos nossos. Existe uma influência. Pois bem, ler a palavra de Deus é encontrar-se com Deus. Não é simplesmente ter acesso a uma literatura. Quem lê a palavra de Deus não faz da mesma maneira do que quem lê Camões, de quem lê Shakespeare, de quem lê Machado de Assis. Quem lê Machado de Assis lê aquela literatura, mas ele está morto, ele está no passado. Quem lê Shakespeare tem contato com aquela literatura, mas, embora tenha contato com aquele conteúdo, mas não tem um contato real com aquela pessoa. Ela está no passado, ela morreu. Mas quem ler a Sagrada Escritura entra em contato com Deus, e Deus entra em contato com você. Não é apenas um conhecimento literário religioso, mas é um conhecimento místico, é um encontro com Deus. E este encontro cotidiano vai nos transformando o coração e vai nos mostrando que é possível e desejável ser santo. Não apenas possível, mas é desejável ser santo. Provai e vede como o Senhor é bom. De não apenas repetirmos esta realidade, mas que façamos a experiência. Deus é bom, Deus é o melhor que existe neste mundo. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, diz o salmista. Pois bem, você vai tendo esse conhecimento interior de que Deus é a realidade mais importante a se conhecer e a se possuir. Pois bem, então, São Gregório de Narek, que fez este monge do século XI, que fez essa oração aqui tão bela. E ele diz: ó Deus, a vós pertence o poder, a vós o perdão, a vós a cura, a vós a liberalidade. Voltai-vos para mim. Então, primeiramente, ele reconhece que Deus é que pode, é Deus quem tem o poder de transformar o meu coração, de curar a minha alma, de perdoar os meus pecados. A vós pertence o poder, o perdão, a cura, a liberalidade. Voltai-vos para mim, que tremo de frio na prisão, sem saída desta fossa cheia de lama, carregada das cadeias dos meus pecados. É um homem espiritual, é um homem de Deus, mas que se sabe necessitado de Deus. O nosso contato diário, cotidiano com Deus, por meio da sua palavra, nos dará uma consciência aguçada, tanto dos nossos pecados, como da nossa necessidade de Deus. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus, como que não necessitássemos pedir o perdão, ou necessitar cura para nós, porque nem sequer percebemos quantas paixões desregradas carregamos dentro de nós. Então, o contato com a palavra de Deus nos dará esta sabedoria, para que eu veja com mais facilidade as minhas doenças espirituais. Ó Senhor, vós que sois sempre benfeitor, luz nas trevas, tesouro de bênçãos, misericordioso, compassivo, amigo dos homens, vós tornais possível, com extrema facilidade, tudo o que é impossível. Eu até grifei aqui de vermelho isso. Vós que tornais possível, com extrema facilidade, tudo o que me é impossível. Então este meu contato com Deus, é claro, eu não estou falando apenas do contato com a palavra de Deus, o contato com Deus por meio dos sacramentos, o contato com Deus por meio das minhas orações devocionais, mas eu quero privilegiar o contato com Deus por meio da palavra, neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Pois bem, este contato com Deus me dá essa sabedoria e me dá essa fé de que Deus pode me dar com facilidade, tornar possível e fácil
aquilo que para mim é impossível. Quais são as realidades para você impossíveis? Amar o inimigo? Libertar-se de um pecado ao qual você se sente apegado? Ter vida de oração? Mudar alguns hábitos da sua personalidade, algumas características da sua personalidade que quantas vezes magoaram tantas pessoas? Isso para você, você diz: padre, eu já sou velho, não? Pau que nasce torto não se endireita mais, eu já estou velho, eu não vou mudar. Para você, meu santo, isso é impossível, mas para Deus é possível. Santa Teresinha dizia que Deus poderia fazê-la santa com o estralar de dedos. Então, crescer nessa confiança em Deus e saber de que se Ele ainda não me concedeu esta graça, é porque ou eu não a quero de verdade, ou porque ainda não chegou o momento. Mas que Deus pode tornar fácil e possível todas aquelas realidades impossíveis a mim. E Ele continua: vós sois fogo que devora os espinheiros dos meus pecados. Lembrai-vos de mim, ó bendito, em vossa misericórdia e não em vossa justiça. Nesse sentido, os salmos nos ensinam a rezar. Quantas vezes nós ouvimos algo semelhante assim, do salmista suplicando a Deus e dizendo: meu Deus, eu suplico a tua misericórdia, porque se o Senhor me tratar segundo os meus merecimentos, eu estou perdido. Eu suplico a tua misericórdia. É o que São Gregório de Narek está rezando aqui. Eu vos suplico, ó bendito, em vossa misericórdia, não em vossa justiça. Livrai-me, a mim, pecador, de minhas perturbações mortais, a fim de que repouse sobre mim, ó onipotente, o vosso espírito de paz. Por um lado, ele reconhece que na alma dele tanta perturbação mortal. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer. Vejo as minhas contradições interiores e tudo isso me perturba e me deprime. E eu peço a Deus que me conceda o seu espírito de paz, para que apazigue, para que console, para que acalme meu coração e reoriente a minha alma. Meus irmãos, que nós neste mês de setembro sejamos mais generosos na nossa oração. E de um modo todo particular, no nosso contato diário, todos os dias, com a palavra de Deus, sabendo, independentemente dos seus sentimentos, que quando você abre a palavra de Deus, quando você entra em contato com a palavra de Deus, você entra em contato com o próprio Deus, que quer entrar em contato com todos nós, nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.